O que vem à sua mente quando você ouve a expressão reforma protestante? Talvez não pensemos logo em oração, leitura bíblica, jejum, devoção, adoração e boas obras. Mas, no fundo, a reforma foi exatamente isso. Um grande movimento de piedade cristã que impactou profundamente todas as áreas da vida. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martim Lutero era um monge agostiniano há 12 anos quando começou a reforma. Durante esse tempo, ele seguiu uma vida espiritual rígida e legalista, tentando agradar a Deus para ser aceito. Ele via Deus como um juiz severo e implacável, mas a descoberta da verdade bíblica sobre a justificação pela fé trouxe uma transformação libertadora para sua alma. Como o historiador Alderir de Souza Matos descreve, a leitura de Romanos 1, 16 e 17 trouxe alívio ao coração de Lutero, que passava horas se confessando e praticando autoflagelação, atormentado por seus pecados. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou literalmente suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O que ele não podia imaginar é que aquele gesto abalaria as estruturas da Igreja Católica e dividiria o cristianismo. Hoje, 507 anos depois, o impacto da reforma ainda ecoa. Esse movimento trouxe mudanças não apenas religiosas, mas também transformações em áreas como ética, educação, trabalho, arte, literatura, arquitetura, política, economia, direito e tantos outros. Somos herdeiros dessa reforma. Como bem define um dos estudiosos da reforma, o século XVI foi um período complexo e multifacetado, com fatores políticos, sociais e intelectuais influenciando os acontecimentos. Mas o coração da reforma foi religioso, uma nova forma de entender a relação entre Deus e os seres humanos. O propósito central da reforma era levar a Igreja de volta às Escrituras e ao Evangelho pregado pelos apóstolos. Lutero não agiu como um político maquiavélico, mas como um profeta, denunciando os erros e chamando o povo de volta para Deus. Teologia que não gera piedade é inútil, e piedade que não se traduz em vida prática é vazia. Nesse mês da Reforma, lembramos que teologia reformada não é apenas conhecimento teórico. Ela deve ser vivida com devoção genuína e profunda piedade. Como diz 1 Timóteo 4, 7 e 8, exercita-te na piedade, pois o exercício físico tem valor para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. O que é piedade? Devemos perguntar. Piedade é uma prática de vida marcada por santidade pessoal em oposição às paixões mundanas e carnais. Piedade é viver com reverência diante de Deus, aguardando a volta de Cristo. O conceito de piedade, segundo João Calvino, tem como base o conhecimento de Deus e se expressa em atitudes e ações de adoração e serviço ao Senhor. Para Calvino, a piedade é a atitude correta do ser humano diante de Deus, uma vida devocional constante e profunda. O teólogo Aaron Hus compara a piedade a um fogo ardente de devoção a Deus. Ele também destaca que a piedade de Calvino e a sua intimidade com Cristo foram sua defesa contra as pressões do ministério. Certamente que um dos principais elementos da piedade é a oração. Lutero dizia: se eu não passar pelo menos 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo vencerá durante o dia. A verdadeira piedade é o combustível da vida cristã, levando-nos à vida de forma santa e plena diante de Deus e para Deus. A comemoração da reforma deve ser feita com reflexão, buscando aplicar os conceitos e valores da reforma protestante na vida pessoal, de maneira que cada um de nós possa ser um reformador no nosso tempo, no mundo em que vivemos, no ambiente em que vivemos, na igreja, em nosso lar e na sociedade. Corajosamente devemos lutar pela verdade evangélica. Deus abençoe a sua vida, Deus sustente a cada um de nós e faça com que no Brasil mais e mais igrejas possam ter o ardor da reforma e o amor a Cristo acima de todas as coisas.